eu estava vendo hoje, são tantas coisas ao mesmo tempo. Semana passada eu fiz uma live porque estava acontecendo muita coisa ao mesmo tempo. Terremoto na Turquia, e eram muitas situações que estavam acontecendo. Então eu fiz para estabilizar, mostrar, calma aí, respira. Ó, Jesus falou isso, Jesus falou aquilo, a gente tem que fazer isso e a gente tem que fazer aquilo. E aí, quando você, isso que é princípio das dores, sabe? Aí quando você respira, não respirou, ainda está lá, pessoas sendo resgatadas, mal nem acaba o terremoto da Turquia, as consequências, né? Aí nós já temos, hoje já saiu, a China mobilizou todo mundo, convocou todo mundo, homens e mulheres, porque há uma tensão entre Estados Unidos e China. Quando você lê essas coisas, tudo já está escrito na Bíblia. Eu vou fazer de novo, na terça-feira, uma live, para mostrar, porque a gente precisa saber que está tudo acontecendo, mas saber em que passo nós estamos. E aí o coração da gente acalma e a gente faz aquilo que importa. E sabe, resumindo, sabe qual é a hora? Buscar ao Senhor, como disse a música. Buscar o Senhor e prosseguir em buscar ao Senhor, para estar de pé. Quando o mundo estiver não sabendo o que fazer, olha para você e fala, de onde vem essa paz? Você fala, porque eu sei para onde eu estou indo e eu sei que Jesus está voltando. Amém? Mas hoje eu quero que você abra em Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, eu posso te dizer que é um grande chamado e um grande momento. Parece que é quando tudo vai começar, é o chamado, é claro, ali dos discípulos, faz parte do chamado, é a pesca miraculosa. Mas só que aqui tem também algo além do chamado, que é o teu chamado para essa geração. Tem uma orientação para todos nós, para este momento que nós estamos vivendo, principalmente para este ano que nós estamos vivendo, que é um ano de alargamento. E eu quero declarar que você vai alargar para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, emocionalmente, espiritualmente, nos teus relacionamentos, amadurecimento. É tempo de um amadurecimento para Deus confiar uma unção, como o pastor Alan estava me mostrando. Eu falei, Senhor, vai chegar ainda esse ano aqui esta unção em nome de Jesus. Ele estava me mostrando um culto nos Estados Unidos que há 4 dias não acaba. Isso é avivamento. Isso é avivamento. E aí a gente vai estar aqui, aí vai ser quarta-feira, que o povo doido é esse que não saiu ainda de domingo, está aqui ainda. Isso é o avivamento e vai acontecer. Aconteceu na Rua Azusa, aconteceu em vários lugares e vai acontecer aqui em nome de Jesus. Amém? Então em Lucas capítulo 5, no versículo 1, está escrito, e aconteceu que ao apertá-lo a multidão, Jesus estava com muita gente ao redor. Para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, que é o mar da Galileia. E ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as suas redes. Então aqui nós estamos, este é um cenário bonito, né? Porque o mar da Galileia é lindo. E agora, fisicamente falando, é um lugar lindo que eu espero que você vá para Israel, amém? Quem tem fé para ir para Israel? Eu desci, eu estava numa reunião, aí quando eu desci, eu estava com o meu coração cheio dessa palavra, aí eu desci e fui interrompido por uma criança, Benjamin. Aí ele tem que ser o Benjamin. Aí eu estava descendo, concentrada na palavra, e aí ele falou, pastora, aí eu voltei para ele, fala, vamos abrir uma igreja em Jerusalém. Eu falei, com certeza, mas eu estou falando sério. Eu falei, eu também. Então, é isso, nossas crianças sonham, né? Porque sabe do amor, que isso é um amor gerado pelo Espírito Santo de Deus. Mas aqui é um cenário bonito, mas uma crise terrível, né? Para pescadores que tinham que pagar os impostos altíssimos, ter a rede vazia, era um prejuízo. Ali eles estavam tinha desânimo, desespero, estavam contabilizando o prejuízo. Será que o seu dia começa assim, ou será que a tua segunda-feira começa assim? Antigamente, teve um tempo que eu não estava indo à igreja porque eu tinha me desviado, quando eu tinha por volta assim, dos meus 20 anos. E ali
eu tinha uma angústia no meu coração quando começava o Fantástico, porque eu tinha muitos problemas para resolver na segunda. Quando começava a musiquinha do Fantástico, porque eu ouvia a música do Fantástico? Porque eu não estava na igreja, né? Então, aí quando eu ouvia a musiquinha do Fantástico, meu coração acelerava e eu já começava a antecipar tudo que eu ia ter que resolver na segunda-feira. E é assim que muitas pessoas elas convivem. É um cenário, é de crise para o mundo. Mas eu quero te dizer que assim como você cantou uma música que trouxe o céu aqui, essa música Jeová Jireh, Ele é o teu Deus, Ele é o Deus que provê. Então eu quero declarar que o teu Deus é Jeová Jireh. Fala assim, eu tenho um Deus que se chama Jeová Jireh. Jesus, ele parou no meio da crise, tinha 2 barcos. Ele não fez unidunité, salamé mingue. Ele não fez, ele não escolheu. Ele simplesmente, ele era Deus. Ele é Deus, onisciente. Ele conhece os corações. Os 2 barcos, presta atenção, os 2 barcos iriam viver milagres. Ele não fez acepção. Não, este barco vai viver milagre, este barco não vai viver milagre. Os 2 barcos estavam na mira dele. São meus discípulos que vão se transformar em apóstolos. Eu vejo já a unção que eu tenho reservado para eles. Nada e ninguém vai conseguir detê-los. Eles vão impactar o mundo. Eles nem têm noção do que eles vão viver. Hoje eles estão preocupados com a rede vazia. Hoje eles estão preocupados com dívida. Eles não têm noção do que eu tenho para eles. Você sabe quando Deus vê a gente desesperada, Ele fala a mesma coisa. Eu tenho certeza que você não tem noção do que Deus tem para você. Eu tenho certeza que você não tem noção do quão especial é estarmos vivos nesta geração. A geração que vive grandes problemas como a pandemia e tudo isso que eu falei que está acontecendo no jornal. 50 mil vítimas. Aí vem e me fala assim, o terremoto no Chile em 1960 foi maior. Tá bom, mas foi 9 na escala. Mas peraí, não era tudo ao mesmo tempo como está acontecendo agora. Bom, mas a boa notícia que eu tenho para você é que Jesus está olhando para o teu barco. A tua vida é esse barco. Ele olhou para os 2 barcos e disse, esses 2 vão viver um milagre. Mas tem um que ele tem uma fé especial. Então eu vou neste barco aqui, me dirijo a este homem, Pedro. Mais uma vez Pedro em evidência. Pedro, ele cometia grandes erros, mas ele acertava no alvo. Sabe por quê? Porque tudo de Pedro era grande. Ele tinha um grande amor, ele tinha grande ira também. Ele tinha grande fé e tinha vezes que ele também tinha grande medo. Mas afinal de contas, Pedro, dessas grandezas, grandiosidades na vida dele, graças a Deus, prevaleceu toda a grandiosidade de Deus. Ele ficava oscilando na balança até que a balança estabilizou. Não, a balança foi lá para cima e ele só escolheu as grandiosidades de Deus. Então, quando Jesus olhou para o coração de Pedro, bom, esse aqui tem fé do nível que eu preciso. E eu quero que você ponha a mão no teu coração, porque Deus quer o teu coração, o teu barco, para produzir um grande milagre. Mas em nome de Jesus, você precisa de uma grande fé. Senhor, assim como Pedro tinha uma grande fé, eu peço que cada um aqui seja tocado por Ti, Espírito Santo de Deus, que ao ouvir esta palavra, o coração deles esteja sendo despertado com um nível superior de fé. Eles que tinham pequena fé, hoje, Senhor, vão subir um degrau e subir de nível para uma grande fé em nome de Jesus. Então, Jesus, quando ele viu os 2 barcos, ele sempre vai na contramão. O médico fala que vai morrer e Jesus diz, você vai viver. As pessoas dizem, teu filho não tem jeito. Jesus diz, sim, tem libertação para o teu filho. Jesus sempre vai na contramão. Para Jairo, os homens falaram para Jairo que tinha perdido a sua filha tinha acabado de morrer. Não dá mais tempo, sua filha morreu. Jesus vira para ele e fala, dá tempo, eu vou lá na tua casa. Você vai ver, ela só está dormindo. Então eu sei que você deixou grandes problemas para vir para a casa de Deus, mas Ele está falando, vamos andar na contramão comigo? Você só precisa confiar. Tá bom, Senhor, olha, você tem que fazer como Pedro. Tá bom, Senhor, eu não estou vendo como, mas eu vou andar na contramão. Por que na contramão? Todo mundo desembarcou.
do barco. Todo mundo estava lavando rede. Aí chega Jesus e diz: embarca, vamos Pedro, embarca, sobe no barco. Aí Pedro, ele podia, que loucura, não vou. E Jesus podia ter insistido uma segunda vez: sobe Pedro, eu só estou precisando do teu barco. Porque Jesus, ele não falou o que ele ia fazer, ele só disse: eu vou subir no barco, eu vou tomar controle da tua vida. Ele não disse: eu vou fazer um grande milagre. Muitas vezes você perde grandes milagres porque ele só fala de manhã assim: eu vou entrar no teu barco, vamos orar. Mas eu não tenho tempo, eu estou preocupado, eu acordei atrasado. Deixa eu entrar no barco, deixa, vamos andar na contramão. Você acha que não tem tempo, mas você tem 5 minutos, você tem 10 minutos. Deixa eu entrar no barco, vamos entrar na contramão. Se você for neste ritmo, você vai acabar o teu dia desesperado. Mas se você entrar no meu ritmo e no meu caminho, fala comigo: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O caminho de Pedro era desembarcar. O caminho de Pedro era chegar em casa com a rede vazia. O caminho de Pedro era chegar para Mateus, talvez, que ainda não estava com eles, dizer: hoje eu não tenho dinheiro para o imposto. Se eu não tenho hoje, amanhã, eu não sei como é que o mar vai estar. Eu não tenho dinheiro, eu vou penhorar meu barco, eu não sei, eu não tenho dinheiro. Este era o caminho de Pedro. Agora o caminho de Jesus é: vamos de volta para o mar. Vamos de volta para o barco. Algo grande vai acontecer. Você quer que ele entre no teu barco hoje para amanhã, segunda-feira, começar diferente? Bom, Pedro, ele sem pensar em um grande milagre, ele diz: bom, prejuízo por prejuízo, eu vou deixar ele entrar no barco. Aliás, eu estou meio encantado com ele, já ouvi tantas coisas que ele fez. Ele estava encantado, sabe? Pedro, ele estava respeitando Jesus. Cafarnaum é um ovo. Ele tinha ouvido milagre na vida de um, de outro. Ah, Jesus fez o paralítico andar, mas o meu problema não é a minha perna, eu estou em pé. Ah, Jesus fez um cego ver de novo, mas o meu problema não é nos olhos, meu problema é a rede vazia. Eu sei que Jesus cura, mas o meu problema é a rede vazia. Então Pedro respeitou essa unção. Pedro estava encantado com tudo aquilo que ele tinha ouvido já falar de Jesus. Então, por respeito, por admiração, ele deixou Jesus entrar no barco. Mas não havia expectativa. Ele não falou para todo mundo: gente, eu estou indo, mas vocês vão ver, eu vou voltar com uma rede cheia. Não, ele não tinha expectativa. Jesus ia criar essa expectativa nele. Mas ele estava sem fé, estava sem esperança, estava sem expectativa. Ele só disse: tudo bem, pode entrar. Jesus entrou no barco. E quando Jesus entrou no barco, no versículo 3, ele está escrito aqui. Eu vou ler de novo 2. Viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. E entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco as multidões. Por que Jesus, ele não entra na tua vida já com um grande milagre? Porque ele sabe, ele te conhece, ele conhece todos nós, ele sabe que nós precisamos quebrar resistências. E uma das resistências de Pedro, ele tinha que quebrar a primeira resistência: recomeçar. Começar é fácil, recomeçar é difícil. Começar, todo mundo começa um regime, todo mundo começa um namoro, todo mundo começa um curso novo. Começar é fácil. Você começa alguma coisa aqui na igreja, começa a trabalhar no berçário, começa a trabalhar ou a vir na escola bíblica, começa o CTPA. Começar é fácil, mas aí deu alguma coisa errado, se aborreceu com alguém ou cansou de vir. E aí você fala, aí quando você pensa em recomeçar, ah não, eu já fui uma vez, não vai dar certo. Então começar é fácil, recomeçar é difícil. Então Jesus tinha que primeiro quebrar esta barreira de recomeçar. E este recomeço é tão difícil porque você enfrenta alguns fracassos nesse recomeço. Quando ele falou com Moisés, eu queria que você deixe aberto Lucas capítulo 5, mas abre Atos capítulo 7. Ele falou com um homem sobre recomeço. Sabe, Moisés, ele tinha vivido
um grande fracasso, ele tinha vivido uma grande derrota, ele que conhecia o sucesso, ele foi criado ali no Egito, ele conheceu riqueza, conforto, altas posições no exército, mas de repente, quando ele entendeu que o Senhor queria algo da vida dele, ele fez da forma errada, ele matou um egípcio, e você sabe que Moisés, ele ficou 40 anos no deserto. Ao fim de 40 anos, ele tem um encontro espetacular, e eu quero que você leia sobre esse encontro espetacular, porque Pedro está tendo, ele não está percebendo, Pedro está tendo um encontro espetacular. Quem parou em frente ao barco de Pedro foi Jesus. Hoje você veio no culto, não foi para escutar uma música, não foi para me escutar, você veio para o culto para ter um encontro espetacular com Jesus. Ele estava aqui te esperando, e ele está aqui querendo te tocar, ele está aqui querendo entrar no teu barco, mas ainda você espera, ele vai pedir para entrar. Eu fiz uma pergunta: quem quer que Jesus entre no barco? Todo mundo levanta, todo mundo levanta a mão, mas espera aí, eu vou fazer essa pergunta daqui a pouco, porque você vai ter que responder com grande consciência. E aqui em Atos capítulo 7, quando Moisés, ele tem esse encontro, está escrito no versículo 30, decorridos 40 anos, sem nada acontecer. Nada aconteceu durante 40 anos. Apareceu-lhe no deserto do Monte Sinai um anjo por entre as chamas de uma sarça que ardia. E a gente sabe que na verdade, era Jesus. Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado. E aproximando-se para observar, ouviu a voz do Senhor que disse: eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó. E Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplá-la. Disse-lhe o Senhor: tira a sandália dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito, ouvi o seu gemido, desci para libertá-lo. Vem agora e eu te enviarei. Para onde que ele disse? Para o Egito. Gente, voltar para o Egito, olha, Moisés, ele ficaria encantado se fosse só o encontro com o Senhor. Imagina, ele viu a glória, ele viu a sarça que queimava e não ardia, ele ouviu a voz, tudo isso. Nós amamos o sobrenatural. Sabe por que você ama o sobrenatural? Porque você foi feito por Deus para amar o sobrenatural. Sabe por quê? Porque você, a tua essência, você é espírito, você tem um corpo, você tem uma alma, mas você tem um espírito que tem um vazio do tamanho de Deus. Só Deus pode preencher esse vazio. Por isso que você tem sede do sobrenatural. E quando Moisés, ele viu. Tudo bem, se parasse por ali, ele ia ter essa história para contar para os filhos, para os netos, para os bisnetos. Um dia, quando eu estava andando, eu vi a glória. Um dia, eu tive um impacto com Deus. E a história podia ter acabado aí. Eu vejo muita gente com histórias que acabaram. Histórias com Deus que acabaram. Um dia, quando eu me converti, eu tremi todo. Meu coração disparou. Isso é uma história que já passou. Hoje já é um dia que você tem que ter uma nova experiência com Ele. Um dia, quando eu fui para o encontro, foi assim, transformador. Sim, com certeza. Mas o teu encontro continua depois do encontro com Deus. Então, você não pode ter uma história de tempos atrás. Você tem que ter todos os dias uma história. Hoje, no meu devocional, hoje, quando eu falei com o Senhor ao meio-dia, hoje, quando eu fui na igreja, o Senhor se manifestou na minha vida todo dia a dia para você encontrar Deus. E ali, quando o Senhor podia ter parado por aí, mas Deus falou: não, algo que ele não queria ouvir, recomeça, vai para o Egito, do Egito, lá onde você fracassou, lá onde você fez coisa errada, lá onde você foi precipitado, volta, porque agora você não vai voltar da mesma forma, você vai voltar comigo. É diferente. Tudo que você fez de errado foi sozinho, agora você vai voltar comigo, e comigo vão ser sinais, prodígios e maravilhas. Olha, Pedro, ele voltou do barco, ele voltou do mar com a rede vazia, mas Jesus não tinha entrado no barco ainda. Ele voltou daquele jeito porque a crise, aquele dia não tinha cardume, aquele dia o mar não estava para peixe, mas se Jesus estivesse no barco, todo dia é dia de cardume, todo dia é dia de barco cheio. Então Jesus estava fazendo: deixa eu te fazer uma proposta, vai do meu jeito agora. Agora, eu sou o caminho, Pedro. O caminho é recomeço. O meu caminho é recomeço. Fala comigo, recomeço.
Recomeça a amizade que você deixou. Recomeça o plano que você abandonou de ler a Bíblia todos os dias. Recomeça o teu plano de estudar a palavra todos os dias. Recomeça sabe, aquilo que você falou, não, eu vou investir no meu casamento, e você não vale a pena, não vale a pena. Já me aborreci ontem, já me aborreci hoje de novo. Mas quem não se aborrece, sempre vale a pena recomeçar. E quando o Senhor Jesus falou para Moisés, Moisés foi. E dessa vez foi diferente. Moisés entrou no Egito coberto com o sangue de Jesus. Tudo aquilo que Moisés falava, Deus abençoava. Ele levantava a mão e ele dizia, olha, as águas do Nilo vão ficar vermelhas, e ficavam. Quando você levantar as mãos e dizer, Senhor, guarda a minha família, Senhor, guarda o meu filho, Senhor, hoje eu não tenho provisão, mas o Senhor é Jeová Jireh, Senhor, o Senhor é o Deus que manifesta, o Senhor manifesta a tua glória na minha vida. É isso. Anda do jeito de Jesus. E Jesus disse, olha, mas vamos lá, eu sei que você precisa de etapas. A primeira é recomeço. A segunda é, vamos sair da inércia. Pedro estava inerte, estava lá lavando a rede. Vamos, levanta, sai e vamos agir. Quando você começa a orar, você começa a andar. Você não percebe. E a Bíblia fala, hoje mesmo eu escrevi sobre isso. Vale chorar, pode chorar? Pode chorar. Mas o Senhor diz, pode chorar, mas continue andando e semeando, porque se você, ainda que chorando, Senhor, eu não aguento mais, mas semeia, mas eu sei que o Senhor está comigo. Aí, Senhor, eu acho que eu cheguei no meu limite, mas eu sei que o Senhor é Jeová Jireh. Você está semeando, chorando e semeando e andando, e você vai voltar com o seu feixe, com certeza. Volta lá para Lucas 5. Em Lucas capítulo 5, eu só queria te mostrar que não foi só Pedro que viveu essa experiência. Moisés também viveu essa experiência. Então Jesus disse, afasta só um pouquinho, não precisa ir muito longe não, Pedro. Pedro, eu sei, ele vai indo devagarinho com a gente. As experiências com Deus, elas vão crescendo. É só você não se conformar no nível que você está. Quem quer viver mais de Deus? Eu quero todos os dias. Então não se conforma com o que você viveu ontem. Hoje nós terminamos a nossa leitura anual da palavra. E aí nós pegamos a mesma Bíblia. Aí eu falei para o Jonas, faça uma proposta. Bíblia nova. Bíblia nova, porque senão a gente vai ficar viciado no que a gente leu o ano passado, as nossas marcações. E aí ele falou, Bíblia nova. Aí já fui lá, é uma benção, né? O Mercado Livre é uma benção. Já fui lá, já peguei a nossa Bíblia. Gente, se você quer viver mais, você precisa fazer mais. É tudo que você quer mais de Deus. Fala, Senhor, o que eu conheci o ano passado, sabe o que a Bíblia nova queria dizer? O que ela quer dizer para mim? O que eu recebi o ano passado é pouco. Eu quero muito mais esse ano. Eu quero tudo virgem. Eu quero enxergar o que eu não enxerguei o ano passado. Eu quero enxergar esse ano. E Deus quer fazer isso. Sabe, eu vejo uma igreja sacudida, uma igreja avivada. Eu vejo uma igreja com dons. Mas precisa ser uma igreja que aceita o desafio de Jesus. Vou entrar no teu barco. Sai um pouquinho do raso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A tua falta de fé é mentira. A minha palavra é verdade. A falta de fé é medo, e o medo é mentiroso. Você precisa acreditar no que está escrito na palavra. Olha, a pastora, a Aninha, ela foi para a mesa de cirurgia, sabendo que Jeová Rafá, o Deus que cura, estava com ela. Ela entrou com uma expectativa de sair com extensor, e lá ela disse, quando eu abaixei o lençol, lá estou eu com as minhas mamas. Isso é um milagre de Deus. Deus é poderoso. Você entra com uma expectativa, você sai com uma maior. Deus é poderoso. Quem crê em milagres? Eu quero orar agora pelo teu milagre. Eu sinto a presença de Deus neste ambiente. Eu sinto a presença de Deus. Mas se você quer o teu milagre, faz uma coisa a mais. Fique em pé. Fique em pé agora, em nome de Jesus. Olha, para sair da estagnação, Elias passou por Eliseu.
Eliseu só queria andar perto daquele homem. Ele não queria, naquele momento ele não queria uma unção dobrada. Ele só queria, ele ouviu falar tudo que Elias fazia. E quando Elias passou e falou, vamos, ele só falou, eu vou. Só me deixa despedir do meu pai e da minha mãe. Tá bom, mas vai rápido. Elias diz, vai rápido, sabe por quê? Deus está com pressa. E aí ele foi rapidinho, se despediu do pai e da mãe. E aí ele estava com uma junta de bois. Ele estava com 2 bois, ele sacrificou aqueles 2 bois. E aquilo era tudo para ele. Era um instrumento de trabalho, mas ele saiu da estagnação. Ele não estava nem tendo noção que o ato de fé dele, ele estava entregando uma coisa e ele ia entregar, e o Senhor ia entregar unção dobrada. Entrega agora o que você quiser. Entrega o teu coração, entrega o teu dia, entrega a tua família, entrega as tuas finanças, entrega a tua junta de boi, porque em troca o Senhor vai te dar unção dobrada como ele deu para Eliseu. Só sai da estagnação. Fala, Senhor, eu entrego a minha falta de fé, eu quero mais fé. Eu entrego, Senhor, o meu problema, eu quero viver um milagre. Então levanta a tua mão se você quer viver um milagre. Senhor, aqui tem cheio de gente com a rede vazia. Tem alguns que estão com a rede vazia de unção, outros estão com a rede vazia, Senhor, de expectativa, de esperança. Outros estão literalmente com a rede vazia de finanças, mas o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Senhor, eles estão crendo no milagre, e eu quero declarar que há uma onda de milagre aqui neste ambiente. Senhor, uma nuvem de glória neste ambiente. Jeová Jireh, vem, Senhor, provê agora para cada um a necessidade de cada um. Nós estamos vivendo os últimos dias. Últimos dias é dias de grandes problemas, mas de grandes milagres. Nós queremos andar na contramão do mundo. Vamos fazer como Pedro agora, Senhor. Nós vamos, Senhor, não sair do barco. Estamos entrando num barco, ainda que vazio, mas o Senhor está dentro do barco. Senhor, as redes não vão ficar vazias, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pode sentar. E assim, ele se afastou um pouco. Só um pouquinho já fez diferença. E o que aconteceu com Pedro? Pedro começou a ouvir a palavra. E aí Jesus, você está vendo como ele tem que quebrar as resistências? Vai só um pouquinho, sai só um pouquinho de perto do teu problema. O problema de Pedro era a rede vazia. E ele está falando, se afasta um pouquinho. Esquece um pouquinho agora aquilo que está te prendendo, aquilo que está te amarrando, aquilo que está te angustiando. Larga o passado. Do passado, você não pode mais fazer nada com o passado. Eu posso fazer com o teu presente, eu posso fazer algo com o teu futuro. Então larga essa rede um pouquinho e presta atenção em mim. Jesus estava pedindo, para de olhar para a rede, olha para mim. Você está só olhando, porque ele estava só olhando para a rede, ele estava só lavando a rede. De repente ele olhou para Jesus e ele continuou olhando para Jesus, porque quando Jesus, ele não tinha que pescar, ele só emprestou o barco. Não esqueça que ele só afastou um pouquinho. Um pouquinho significa que no raso não tem peixe. Ele ainda estava no raso. Jesus ainda estava perto da margem. As pessoas ainda ouviam Jesus. Então Pedro não tinha que prestar atenção mesmo na rede. Ele só estava prestando atenção em Jesus. É como você aqui. Você não tem como agora ir para o trabalho. Você está aqui. Você está prestando atenção na palavra. Você está prestando atenção em Jesus. A rede vazia. Eu não estou falando para você negar o teu problema. Jesus também não falou para ele. Jesus até falou, traz a rede, né? Estava a rede estava lá dentro. Como é que eu sei que a rede está lá dentro? Porque daqui a pouco ele vai usar a rede. Então a rede estava lá. Só que a rede não era mais o centro da atenção de Pedro. O centro da atenção de Pedro era a palavra. O centro da atenção de Pedro era Jesus. Eu queria tanto estar lá, para saber o que Jesus estava ensinando naquele momento. O que será que Jesus estava ensinando? Com certeza Jesus estava falando de milagres. Com certeza Jesus estava gerando expectativa e fé no coração da multidão e de Pedro. E Pedro estava com o coração cheio. O coração foi enchendo. E Jesus foi para a etapa seguinte. E na etapa seguinte, olha o que está escrito no versículo 4. No versículo 4 está escrito, versículo 4. Quando acabou de falar, disse a Simão,
Depois que ele acabou de falar, não para Pedro, depois que ele acabou de fazer o sermão, depois que ele acabou de ensinar, quando ele acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Eu quero que você saiba que ele ensinou para a gente, em Mateus capítulo 13, versículo 6, ele estava ensinando sobre a parábola do semeador, e ele estava falando das sementes, dos vários tipos de terreno que as sementes caíam, e ele diz que no capítulo 13, no versículo 6, ele diz que sementes que caíssem em terreno rochoso, com pedras, que é o que mais tem lá em Israel, ele não estava falando de algo que não existe. O problema de Israel é que é uma terra, além de ser salobra, ainda é cheia de pedras. Tanto que eles, com as pedras, eles fazem terraço. Eles fazem plantação em terraço e fazem os muros com as pedras que eles tiram da terra. Então Jesus estava falando algo que o agricultor sabia, era um problema. Era uma terra com pedra. E ele disse: olha, uma terra não preparada, não trabalhada, se eu colocar semente, está escrito que não tem raiz, porque ela não vai profundo, e vem o sol e queima, e vem o sol e destrói aquela semente. Pessoas supérfluas, porque o convite de Jesus aqui para Pedro é: Pedro, eu preciso de pessoas profundas. Eu não quero pessoas supérfluas. Pessoas supérfluas, elas se assustam com tudo que acontece na superfície. É na superfície que vem o vento. É na superfície que levanta a onda. É na superfície que você olha e fala: não tem peixe. Se você olhar profundo, você vai ver cardumes. Se você olhar profundo, você vai ver aquilo que o Senhor está trazendo à luz. Ainda não veio, mas Deus é um Deus que Ele traz à existência coisas que não existem. É a fé do tipo de Abraão. Que coisa incrível. O homem não tinha tudo que a gente tem. E Abraão, está escrito em Romanos capítulo 4, que Abraão tem um tipo de fé, que ele cria no Deus que ressuscita os mortos. Que homem foi esse? Abraão cria, por isso que ele foi chamado pai da fé. Abraão cria que Deus podia trazer à existência aquilo que não existe. Você crê que Deus pode trazer à existência o que não existe? Falar amém é fácil. Aí quando vem o problema, você se desespera. E aí Deus fala: mas você falou amém. Domingo, eu escrevi no meu livro. Você diz que você crê que eu posso trazer à existência coisas que não existem. Está registrado. Agora eu cobro de você. Então eu vou perguntar de novo. Cuidado, que o Senhor registra no céu. Você crê que Deus é poderoso para trazer à existência o que não existe aqui na terra? Amém. Então Ele vai trazer a unção que você ainda não recebeu. Ele vai trazer os dons que você ainda não tem. Então Ele vai trazer a provisão que você precisa viver. Ele vai trazer o teu filho que está afastado. Ele vai trazer paz para a sua casa. Ele vai fazer aquilo que Ele prometeu na sua palavra. Ele é um Deus que restaura, que cura, que liberta. Por isso que eu comecei o culto assim. Este é o Deus. Eu comecei a ver, não tinha mais por onde ver. Eu anotei 5 notícias terríveis, e eu falei, aí o meu coração começou a ficar angustiado, e Deus falou: para de ver, olha para mim. Não é negar, mas olha para mim. Geração de grandes problemas vive em grandes milagres. É isso que sempre aconteceu e é o que vai acontecer. A geração que viveu o holocausto, pense em Israel. A mesma geração que viveu o holocausto saiu da Segunda Guerra Mundial. Parecia que não tinha sobrado judeu, que nunca mais seria uma realidade a promessa de Deus. Foi essa geração que viu em 1948 Israel se tornar nação. É isso. Se você está falando: não sobrou nada de mim, Deus. Olha, o ano de 2022 foi terrível e está pesado demais. Esses 2 primeiros meses de 2023 eu não tenho nem como ficar em pé, não tenho para onde olhar. E Deus fala: assim como a geração de 1948, você vai ver minhas promessas se cumprir. As promessas de Deus para nós são muitas. A do grande avivamento é a principal e nós vamos viver. Mas quando Ele fala: eu quero tirar uma geração da superfície, eu quero levar para a profundidade. Ele falou: Pedro, vamos para mais profundo. Aí Pedro olhou, falou: vamos.
Vamos que vamos. Pedro já estava, vamos que vamos. Agora ele já estava imaginando o que ia acontecer. Porque no mais profundo, Jesus não ia falar mais com a multidão. No mais profundo, era um tete a tete com ele. E eu digo que no mais profundo, se você quiser ficar no nível de multidão, a multidão ficou à distância. Pedro estava ali, coladinho com Jesus. Mas quando Jesus falou, Pedro, vamos para o mais profundo, Pedro podia dizer, eu quero ficar lá no nível da multidão. Eu quero voltar, Jesus. Olha, a minha mulher está esperando com o café da manhã lá em casa. Eu tenho que falar com o Mateus que eu não tenho dinheiro para o imposto. Essa é a forma da gente pensar. Mas Jesus está falando, você tem coragem de andar comigo 24 horas pensando do jeito que eu penso? Ele disse, pensa nas coisas do alto. Sabe o que ele disse? Olha, pensa, porque os meus pensamentos, eles são acima dos teus pensamentos. Os teus pensamentos, os meus caminhos e os meus pensamentos são acima dos teus pensamentos. E esse foi um convite para Pedro. Pedro, você volta ou você vai? E Pedro olhou para Jesus e falou, eu vou. Pedro foi para a profundidade, foi mais profundo no mar da Galileia, sabendo que agora era um tete a tete com ele. Qual é a próxima coisa que ele me pede? Porque a primeira foi eu sair do raso, mas eu não fui muito longe, agora é para eu ir mais longe. Você quer ir longe ou você quer ficar no raso? Se você quiser ficar, olha, sem opção, pode ficar na beira do lago, você pode ficar no raso do lago, ou você pode ir para o profundo do lago. Você pode receber pouca unção, muita unção ou grande unção. Você pode ver os outros receber milagres. Você pode experimentar um pequeno milagre, ou você pode viver grandes milagres. Você pode ouvir alguém falar de Jesus. Você pode ler a palavra sem entender muito, ou você pode ler a palavra e receber revelação de Deus, que é lá na profundidade. Se você quer profundidade, diz para o Senhor, Senhor, hoje eu saio do raso, hoje eu quero ir para a tua profundidade, hoje eu quero, Senhor, viver um mover sobrenatural. Hoje é dia de viver esse grande mover. Agora vamos ver o que aconteceu. Então, quando ele acabou de falar, nós já lemos, mas eu repito, disse Simão, faze-te ao largo, lança as vossas redes lançai as vossas redes para pescar. E Simão, você pode dizer, mas ele não estava com tanta fé assim. Simão disse, mestre, havendo trabalhado toda a noite, foi só o início da frase, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas, fala comigo, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Senhor, eu estou cansado de ver o que está acontecendo na minha casa, mas sobre a tua palavra eu lanço a rede. E eu sei que o Senhor vai agir. O Senhor já está agindo na mente, o Senhor já está agindo nas emoções. Eu sei, Senhor, eu estou com a rede vazia, amanhã é segunda-feira, mas na tua palavra eu lanço a rede. Eu sei que essa semana eu vivo um grande milagre. Eu te desafio a viver este nível de fé. Eu te desafio a viver este grande milagre. Mas aí, quando ele lançou, o que aconteceu? Quando ele lançou a rede, olha, é claro, quando o que Pedro não via já estava ali, o milagre estava ao alcance de Pedro. Vou repetir, o milagre estava ao alcance de Pedro, só faltava Pedro obedecer. O milagre já está ao teu alcance, só falta você orar. O milagre já está ao teu alcance, só falta você adorar. O milagre já está ao teu alcance, só falta você profetizar sobre a sua casa. Sabe que nem doido mesmo, modo avião, quando você quer, quando você viaja, põe o teu telefone, agora põe assim, modo louco em Deus. Aí sai modo louco em Deus, não deixa ninguém assim falar, você é louco. Na hora que você estiver sozinho, sai mesmo, sai orando, sai tocando, sai ungindo, modo louco em Deus. Modo louco em Deus. Eu entro no banheiro, eu não tenho privacidade, eu não tenho um quarto, mas eu tenho chuveiro e eu entro no modo louco em Deus, no chuveiro sozinho, eu grito, eu choro, eu clamo, eu adoro, eu faço o que eu tiver. Gente, modo louco em Deus, porque a cruz é loucura, então não tem como ser muito sadio, não. Você tem que entrar no modo louco. Fé é loucura, lança a rede, mas está lavadinha, lança a rede. O milagre estava ali, ele lançou a rede. Gente, quando ele lançou a rede, você sabe o que está escrito.
Era tanto peixe, tanto peixe. Que aí, sabe o que Pedro teve que fazer? Veja o que Pedro teve que fazer. Tem 3 coisas que acontecem aqui. A primeira, ele lança a rede, e aí no versículo 6, eles apanharam grande quantidade de peixe. Diz, grande quantidade de peixe. É grande quantidade de milagre, é grande quantidade de graça, é grande quantidade de misericórdia de Deus, é grande quantidade de bondade de Deus. E rompia-se-lhe a rede. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco. Eu fico imaginando Pedro ali, não sabendo nem como ele pegava aquela rede estava rasgando, era tanto peixe. E aí Pedro começou a fazer sinal para quem? Para o barquinho que ficou. Por isso que eu te disse no início, o milagre era para os 2 barcos. Você é a pessoa que Deus escolheu hoje para fazer sinal para os outros. Ei, você está doente? Ei, vem, eu vou te levar para a igreja. Vem aqui. Olha, tem milagre para você. Ei, você está desesperado, está pensando em acabar com a tua vida? Ei, você faz sinal. Ei, eu tenho a solução, vem aqui. Não sou eu, mas eu sei aonde tem a solução. Vem comigo. Você vai fazer sinal para as pessoas, porque a tua rede vai estar cheia de fé, de esperança, de graça, de glória, de presença de Deus. Essa é a maior riqueza, é a presença de Deus na nossa vida. É o que Pedro tinha. A diferença entre Pedro e a multidão, entre Pedro e o barquinho que ficou lá na beirada, era só a presença de... Só não, né? Era tudo. Era a presença de Jesus. É isso que fez a diferença. A multidão só ouviu Jesus e não viveu o milagre. O barquinho só viu Jesus distanciando e não viu o milagre. Você vai querer ver Jesus distanciando com alguém? Não. Agarra e fala, Jesus, eu estou aqui, ó. Eu estou grudadinho. Eu quero fazer sinal para os outros. Ei, Deus cura. Ei, Deus liberta. Ei, você está triste? Eu conheço um Deus que cura a depressão, que cura a ansiedade. Você vai fazer sinal. Então treina agora. Fala, eu vou ser a pessoa que faz sinal. Eu vou ser a pessoa que faz sinal. Faz sinal para a pessoa que está do teu lado. Fala, olha, acorda, desperta. O teu Deus é um Deus de milagres. Teu Deus é um Deus de milagres. Sai do raso. Vem para o profundo. Vem para o profundo. Vem para o profundo. Em nome de Jesus. É lá, ali com Jesus que as coisas acontecem. Não é com o problema. Não é com a multidão que as coisas vão acontecer. Não adianta, tem hora que não adianta você pedir socorro para a direita, nem para a esquerda, nem para frente, nem para trás. É só para cima, é só o Senhor, só Ele que tem a solução. Eu fiquei assim, falei, Senhor, eu sabia que eu ia viver essa geração. Mas lê que a China já convocou todo mundo para um recrutamento, um mega recrutamento até de mulheres. O que é isso, Senhor? E o Senhor falou, então você que está atrasada, corre, você tem que falar para todo mundo que eu estou me manifestando. Você cantou, você canta, Senhor, se manifesta. Você tem que viver a manifestação de Deus. Você não pode só cantar, você tem que viver a manifestação de Deus hoje, amanhã, depois de amanhã e todos os dias. Eu falei que tinha outra coisa que aconteceu. A primeira, Pedro fez o sinal. Aí o barco saiu. E o barco chegou perto. E ali, quando o barco chegou perto, são pessoas que vão viver. Eles pegaram também peixe. Gente, tinha peixe para Pedro. Tinha peixe para o barco que chegou. E ainda sobrou. Ainda sobrou, não acaba. Porque a fonte de Deus é inesgotável. Aí volta os 2 barcos. E Jesus tem uma conversa com eles. Barco cheio, rede cheia. Aí, olha quem é que teve impacto. Vamos continuar lendo. Depois do versículo 7. Que eles fizeram sinal para os companheiros do outro barco, para que fossem ajudados. Foram, encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro adorou, prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Agora vê o versículo 10. Quem é que estava lá e que ficou impactado? Bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram os seus sócios. Você está vendo a escala de poder? Primeiro Pedro vive a sua experiência, faz sinal. Outros vivem a sua experiência. E de repente, quando João e Tiago, eles olham para tudo isso que está acontecendo. Quem é que Jesus pescou? Jesus falou, vocês estão achando que vocês pescaram peixe, né? Pescaram, mas eu pesquei vocês três são minha tropa de elite.
Pedro, Tiago e João. De uma vez só, Jesus pegou de uma vez só Pedro, Tiago e João. Vocês são, sabe a inteligência? Sabe a tropa de elite? Sabe como é que a gente fala aí? Uma polícia especial aí, vai. Qual? BOP? Não, mais. IDF. Mossad, né? Então, não estou desprezando a nossa, mas eu estou falando que eles precisam de uma inteligência, né? O que eles vivem, o nível de guerra que eles vivem precisa ser algo muito, muito forte. Então, Jesus ali pescou, falou: peguei você, Pedro, peguei você, Tiago, peguei você, João, eu ganhei o meu dia. E eles olhando para a rede, achando que tinha sido muito. Mas sabe de uma coisa? Pedro, Tiago e João também esqueceram a rede. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. De repente o foco de Pedro não era mais o peixe. De repente o foco de Tiago não era mais o peixe. De repente o foco de João não era mais o peixe. Até esqueceram do peixe. A multidão podia estar lá pegando todos os peixes que eles nem ligaram. O que está escrito que Pedro fez? Pedro se prostrou, Pedro adorou, Pedro falou: eu não quero mais nada na minha vida, eu encontrei tudo que eu preciso, eu quero mais de ti, Senhor. E a mesma coisa fez Tiago e João. E aí Jesus disse aquilo que nós precisamos ouvir sempre. E ele diz: bem como, versículo 10, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Aí disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás o quê? Fala bem alto: doravante serão o quê? Pronto, é isso que Jesus quer de você nessa geração. Você é pescador de homem. É hora de um grande evangelismo. O evangelismo não é isso aqui não. Não, por que não? Porque aqui a palavra ela consola, ela exorta, ela edifica, gera fé, milagres. Mas o verdadeiro evangelismo é você. É você que traz as pessoas. É você que fala com o teu familiar, que fala com o teu amigo, que faz como Cornélio. Cornélio, ele já tinha para ele já tinha uma vida de oração, mas aí ele falou: eu não quero isso só para mim não. Ele já tinha dividido com a família dele, mas ele chamou os vizinhos, ele chamou os amigos. Eu quero que vocês conheçam o Deus que mudou a minha vida. E eu digo: você tem um Deus hoje que quer mudar a sua vida, mas você precisa se tornar um pescador de homens nesta noite, em nome de Jesus. Eu queria te fazer um convite. Eu queria te convidar para ficar em pé. E eu queria convidar o grupo de levitas. No versículo 11, está escrito: e arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Eu disse: o peixe já não era mais o foco. A rede já não era mais o foco. Pedro só tinha olhos, começou Lucas 5 com Pedro de cabeça baixa. A única visão que Pedro tinha era a rede. De repente veio a voz de Jesus e dizendo: levanta os olhos, você vai viver algo grande. Você vai viver um mergulho na minha presença. Você não tem noção o que te aguarda, Pedro. Você não tem noção. Se Pedro entendesse, outro dia eu falei isso, se ele entendesse que num único dia, com a pregação dele, essa rede aqui não é nada. Um único dia ele teve uma rede cheia de 3.000 pessoas. Em Atos capítulo 2 ele pregou e 3.000 pessoas não só se converteram, mas se batizaram. Ele nunca iria imaginar, nos seus melhores sonhos, nos seus maiores sonhos, ele nunca imaginaria que ele seria o Pedro que Jesus transformou. Você não tem noção em quem Deus vai te transformar. Deus tem um grande plano para a sua vida, mas Ele precisa que você se apresente a Ele. Então, se você quer viver esse dia, essa entrega, levanta as suas mãos diante dEle. Eu vou pedir para cantar Jeová Jireh, mas eu quero orar antes com você. Neste momento, se entrega para o Senhor. Fala: Senhor, eu quero viver como Pedro, um mergulho na Tua presença. Eu quero viver algo a mais nesta noite. Eu quero ir para águas profundas, aonde, Senhor, tem milagres,
aqui, Senhor, olhando para a minha rede, olhando para o meu problema, nada acontece. Mas olhando para Ti e andando contigo, Senhor, tudo acontece. O meu milagre acontece. Eu entrego a minha vida a Ti. Entrega agora a tua vida. Eu não estou falando só aquele que não aceitou, que nunca entregou a vida a Jesus. Eu estou falando para você. Você pode ser até já pastor, obreiro, diácono, não importa. Entrega agora, fala: Senhor, eu quero viver coisas maiores. Eu quero, Senhor, sair de onde eu estou. Eu não posso me conformar com o raso. Eu não posso me conformar com um pouquinho que eu já andei até aqui. Eu sei que o 2023 o Senhor tem águas profundas para mim. Eu aceito o convite nessa noite. Eu me entrego a Ti, Senhor. Eu me entrego, Senhor. Eu quero receber novamente o meu chamado. Eu quero ser chamado por Ti novamente. O Senhor está renovando o chamado nessa noite. O Senhor está renovando. Você já tem chamado, mas Ele está renovando o chamado. Eu te chamei para ser evangelista. Eu te chamei para ser pastor. Eu te chamei para ser levita. Eu te chamei para ser professor. Eu te chamei para servir aqui no templo. Eu te chamei, mas eu quero renovar o meu chamado para você nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Mas eu quero dizer que se você nunca verbalizou, nunca disse: Senhor Jesus, com a tua boca: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a Ti. Se você nunca disse: hoje é o dia. Se você nunca disse isso com os teus lábios, levanta a sua mão bem alta onde você está. Você que nunca fez essa oração, e sai de onde você está. Eu quero te convidar. Hoje é um dia especial para você. Não fica aí onde você está. Eu quero orar. Eu quero orar por esse dia 1 de uma grande caminhada com Deus. É o primeiro dia de uma caminhada com Deus na sua vida, como você nunca experimentou. Por isso eu te desafio a sair de onde você está, para vir aqui, para receber Jesus como teu Senhor e Salvador. Você que levantou a sua mão, não fique preso. Venha, venha. Esse é o seu dia, essa é a sua hora, em nome de Jesus.